Hoje no Passeio Animal nós vamos conhecer 3 animais que vivem aqui no reduto que eu diria que é o mais colorido de toda a bica. Hoje a gente vai conhecer o tamanduá, vai conhecer o emu e vai conhecer a paca. Vem comigo nesse passeio totalmente diferente hoje. Vamos entrar e conhecê-los lá dentro, no recinto. Bora! Hoje a gente vai conhecer 3 animais, o tamanduá, o emu e também a paca. Os 3 dividem esse recinto aqui, que antigamente era parte do parquinho das crianças aqui na bica. Tiago, como sempre, está aqui junto com a gente. Tiago, me diz uma coisa, por que vocês escolheram colocar esses 3 animais juntos? Sendo que o emu vem da Austrália, a paca e o tamanduá são brasileiros, mas raramente interagem. Isso também influencia na escolha do recinto? Exatamente. Então a gente tem espécies que elas coabitam. Então o tamanduá, ele coabita com a ema, que já lembra bastante o nosso emu, que é apesar de ser um animal australiano, a gente tem um parente muito próximo aqui no Brasil. Então são animais que já estão acostumados à presença um do outro. O emu é um animal oportunista, então para ele você pode perceber que ele não está nem aí para nada, né? Então ele não está nem aí para o tamanduá, ele tá feliz. Não está nem aí para a paca e também não está nem aí para a gente, para a equipe de filmagem de forma nenhuma. Ele acha um ambiente agradável. Então, na verdade, para o emu, como ele é um animal australiano e na região que ele vive é uma região de bastante sol, incidência solar, então o que a gente procurou foi uma área aberta. E a gente tem que lembrar que está num parque zoobotânico. Quando a gente está num parque zoobotânico, as árvores fazem parte de toda a paisagem. Então a gente não poderia, por exemplo, desmatar uma área para abrir sol. Então a área que a gente tinha, que tinha uma incidência de sol ótima, como a gente pode ver aqui hoje, mesmo um dia nublado, era essa área. E aí a gente adaptou direitinho para seguir as necessidades de cada um deles. Tanto o tamanduá quanto o emu, eles precisam desse sol, precisam de uma região que bate um sol a pino mesmo, então para eles fica melhor a regularização metabólica, a questão fisiológica, tudo faz mais sentido nesse ambiente aqui. Muito bem, vamos começar falando do emu. É o primeiro animal que a gente vai conversar hoje. Simpático, curioso, né? Fica aqui em volta da gente, está o tempo todo por perto e é sempre confundido. Porque eu vejo aqui a criançada chegando, olha o avestruz, olha a ema, olha o avestruz, mas emu mesmo ninguém chama. Exatamente. Na verdade, são as ratitas, né? Esses animais que têm esse formato bem diferente das outras aves, né? São asas pequenas, o pescoço longo, são aves que não voam, né? Então acaba que chama a atenção. O avestruz é com certeza o mais famoso, até pela questão de filmes, de desenhos e tudo mais. Mas a gente tem um representante brasileiro, que é a ema, e a gente tem mais 2 indivíduos. O emu, que é como se fosse o representante australiano, né, da Oceania, e a gente tem também um africano que é chamado de caçoar. O caçoar é o animal que mais mata, é a ave que mais mata no mundo. Então, ave que mais mata? Uma curiosidade é essa, a bicada, como a gente pode ver quando vai alimentando eles, a bicada em si não dói. Quando ele vai pegar aqui, essa bicada dele não dói. Porém, eles se defendem, não é o caso desses que são animais dóceis, eles se defendem com a unha. Eles dão unhas coice. Do pé. Exatamente, eles dão coice. E o caçoar é o mais violento. É o mais violento desse grupo, né? Das aves, na verdade. E como eles têm uma pata bem longa, como a gente pode ver, esse chute geralmente é na região do abdômen. Então é um acidente feio. Né? Então por isso que ele acaba sendo um animal que mata bastante. Esse obviamente não é o caso desses nossos emus, que são animais extremamente tranquilos, já estão adaptados à presença humana, animais nascidos em cativeiro, né? Então por isso que eles são tão tranquilos aqui com a nossa presença. São bem dóceis, né? Bem dóceis. Esse grupo das ratitas tem uma curiosidade, que por não voar, eles não desenvolveram musculatura peitoral. Então, aquele peito de frango que você vai ao supermercado, né, que você olha lá, eles não têm. Eles possuem uma placa que é extremamente dura, que serve para defesa, para correr dentro de mato, transpassam barreiras, né, utilizando o peito, mas eles realmente não são aves que não conseguem voar. Eles conseguem correr bastante e por isso tem a musculatura bem desenvolvida das patas. O emu consegue chegar a que velocidade? Então, são animais que podem passar de 40 km. Então, se você pensa, é muito, muito veloz. Muito veloz. Adaptado basicamente à corrida e à caminhada. Eles se alimentam, a gente está vendo aqui, de folhas e em cativeiro também de ração.
Mas na natureza, qual é a alimentação dos emus? Então, basicamente são folhas, grãos e alguns pequenos invertebrados. É como a galinha, né? Ou a minhoca que vai como passando ali. Mas basicamente eles vão para as folhas, principalmente os brotos. Eles adoram essas folhinhas que estão surgindo, as árvores que estão nascendo, esses brotinhos, eles passam o dia aqui no recinto, que você pode ver, apesar da dieta que a equipe de nutrição faz uma dieta balanceada para eles, que vão geralmente folhas escuras. Sempre estão procurando alguma coisa aqui pelo recinto. Então a gente também faz esse trabalho de acompanhamento. É curioso, as pessoas têm dúvida com relação a isso, mas a gente, por exemplo, a gente retira do recinto plantas que eles podem consumir muito. E por que a gente faz isso? Para a gente ter um controle da dieta. Então é por isso que no zoológico você não chega alimentando animais. Porque os animais que alimentam aqui tem todo um preparo, tem todo um cuidado para a gente saber o quanto esse animal está se alimentando. Uma das formas da gente descobrir que tem alguma coisa errada é quando tem um problema na bandeja. Então vamos supor, com o próprio emu, a gente chega aqui e coloca a bandeja dele. Ele vai e ao invés dele comer, ele deixa aquela bandeja. O tratador já alerta a equipe técnica, ó, o emu não comeu. Então se alguém chega antes aqui no zoológico e alimenta esse animal, traz de casa e alimenta esse animal, a gente vai ter uma falsa ideia que tem algum problema, que na verdade ele vai estar saciado pelo que deram. Então a gente... Mas não se sabe o que deram também, exatamente, né? Mesmo que seja a comida adequada, por exemplo, se vem alguém no zoológico e vê o macaco comendo banana, e a partir daí você pensa, então banana eu posso levar. Também não pode. Mesmo sendo a comida que ele já come, não pode, exatamente porque a gente perde esse controle diário que é feito do controle das bandejas. As bandejas são pesadas antes de chegar no recinto e depois elas são pesadas ao sair do recinto quando tem sobra. Agora, uma outra coisa, no caso dos emus, acontece a mesma coisa que acontece com os avestruzes e as emas? Vê alguma coisa que chama atenção, ele vai lá e pode comer aquilo, mesmo não sendo algo que é da dieta dele? Eles são... Ah, você tá com o celular aqui muito perto dele, ele vai atacar o teu celular? Eles são curiosos, né? O curioso, no caso deles, como eu disse, eles não têm tato, eles não têm mão para pegar e ver. Então, basicamente, toda a parte de curiosidade vai passar pelo bico, né? Então, o que é que ele faz? Ele vai, o que chama muita atenção, coisas brilhosas, coisas que refletem uma luz, ele pode lá dar uma bicada para ver o que é aquilo. E aí, entre celular, brinco, pulseiras, adornos, relógio, ele pode tentar pegar. Na natureza, quem é o predador natural dele? Infelizmente, o maior predador desses animais, uma vez, é o ser humano, devastação, diminuição de áreas protegidas. Infelizmente, acaba sendo assim. Os grandes predadores, grandes felinos, podem predar, por exemplo, aqui no Brasil a ema é predada por onça pintada, por exemplo. Mas é uma predação que não acontece de certa forma. O emu, por exemplo, ele é um animal que ele já está sendo difundido no mundo inteiro, inclusive com a função do avestruz, da ema, que é a função de corte de carne, né? Aqui no Brasil ainda não pegou, mas... porque o Brasil é um país privilegiado, a gente tem um rebanho bovino, a gente já tem um rebanho muito grande estabelecido, né? Então é muito difícil entrar com algum produto. Mas na Europa, que são locais com escassez de carne, por exemplo, é uma carne que também é produzida. Então o emu ele pode ser comercializado de forma legalizada para consumo, né? Assim é como a paca que a gente vai falar em seguida. O emu é uma ave muito importante na Austrália. O animal é tão respeitado pelo povo de lá que está até no brasão de armas do país, junto com o canguru, olha só. Eles representam o progresso. Nenhum dos dois animais consegue andar para trás com facilidade. A gente tem o emu se reproduzindo com facilidade ou é um animal que tem uma certa dificuldade para se reproduzir? Então, aqui eu vi que vocês têm um casal, né? A gente pode esperar ovinhos logo? É bem peculiar a reprodução deles, porque a fêmea vai ter a cópula, né? Obviamente o macho vai lá, eles vão copular, são das poucas aves que possuem um órgão reprodutivo. Então, no caso dos emus, eles têm um órgão fálico, né, um formato que ele vai introduzir na fêmea, então vai ter uma cópula. Os ovos vão ser fecundados lá e essa fêmea vai começar a pôr ovo. E isso é curioso, porque ela põe um ovo, aí espera, passa mais um dia e meio, mais ou menos, ela põe outro ovo, espera mais um dia e meio. Vai formando. Vai colocando vários ovos, aí depois ela junta. Qual é a curiosidade? Quando ela junta esses ovos, o macho expulsa ela e ele quem vai chocar. Ele que choca. Por isso que é importante a presença dos dois. Então, a fêmea põe, depois que ela põe lá seus 10 a 14 ovos, o macho vai lá, junta tudo e toma o ninho dela. Ou seja, é mais ou menos eles têm a cópula e é mais ou menos um mês essa fêmea botando ovo. Botando ovo, exatamente. Ela passa quase 21 dias. Na verdade, ela vai colocando ovo, e aí ele junta tudo, começa a chocar esses ovos, e aí dura 50 a 60 dias o período. Quanto mais nova a ema, o emu, menos ovos. Quanto mais velha, mais ovos ela vai colocando. Vai aumentando ganhando a quantidade. experiência para saber como fazer. E aí o macho vai
conseguir chocar aqueles ovos. Depois de 50, 60 dias, eles começam a eclodir, eles veem a quantidade e aí os dois vão cuidar daqueles filhotinhos. E os dois vão cuidar. E é interessante porque o filhotinho, diferente de quem tem galinha, de quem cria calopsita, de quem tem esses animais em casa, o filhotinho do emu e da ema, do avestruz, eles já nascem quase que formados completamente. Então são animais que em poucos dias já estão andando aqui, percorrendo todo o local. Diferente de se fosse uma outra ave, que teria todo aquele cuidado ainda, mais 20 dias dos pais alimentando no bico e tudo mais. Não, eles já saem bem espertinhos. Ele já sai bem espertinho. Uma característica de ave que coloca ovos no chão, né? Se a ave coloca ovo no chão, significa que quando nasce tem que ir embora. Tem que já sair. Senão fica extremamente vulnerável. Esses são os emus que a gente está conhecendo hoje aqui no Parque da Bica. Nós temos 2, né? Aqui na bica nós temos 3. São 2 machos e uma fêmea. E a gente faz esse manejo de separação dos machos e depois uma reaproximação para que evite briga. Ah, eles são brigões também na hora de disputar fêmea? No caso, quando tem fêmea envolvida, eles acabam brigando bastante. Tem um macho dominante que geralmente ele vai submeter o macho que submisso e eles acabam batendo bastante, acabam tendo uma briga feia. E uma briga feia. Como é que é a briga de emu? Eles usam as pernas, usam o pescoço? Pernas e bico. Pernas e bico. O bico é mais a função de arrancamento de pena, mas o pior são os coices. Estamos de volta com o Passeio Animal e olha só, a gente continua aqui no recinto, conhecemos já o emu e agora nós vamos conhecer as pacas. Mas antes, Thiago, explica pra gente, tem um poço aqui no meio do recinto, né? E tem umas tilápias aqui dentro, né? Isso, exatamente. O tanque ele é utilizado para os recintos tanto do tamanduá quanto do emu. São animais que eles gostam de tomar banho. O tamanduá é louco por água. Então ele entra aqui no recinto, inclusive é um dos momentos que ele usa para fazer suas necessidades fisiológicas, é quando ele entra aqui na água. Mas por ter um volume muito grande de água, a gente tem um cuidado com relação aos mosquitos, aos flebótomos, alguns micro-organismos que podem sair aqui, alguns insetinhos, o próprio mosquito da dengue, por exemplo, que pode ser vetor e transmissor de algumas doenças. Então, a gente coloca a tilápia para ela fazer esse controle. Aqui não vai nascer com certeza nenhum mosquito, porque quando uma muriçoca chegar aqui para pôr os ovos, eles vão lá e comem esses ovinhos. E comem os ovinhos. Então, ter um desses assim, cheio de tilápia, já ajuda até no controle da dengue também. Mas hoje, a gente está falando não de dengue, e sim de emus, pacas e tamanduá. E agora, nesse segundo bloco, a gente vai falar sobre as pacas, esses bichinhos que são lindos, fofinhos, mas são bem arredios, né, Thiago? Exatamente. A paca é um animal noturno, né? Então, como a maioria dos animais noturnos, durante o dia eles ficam escondidos, ficam nas suas tocas. O nome paca, né, que é uma palavra indígena, significa exatamente alerta, atenção. Então são animais que eles estão sempre, parece que vai acontecer alguma coisa a qualquer instante. Sempre o tempo todo assustados, né? São sempre alertas, atentos. Então, a qualquer sinal, barulho, qualquer mudança naquele ambiente, eles tendem a se esconder. A proteção natural, né, já que é um animal tão predado, na natureza, a função de uma paca na natureza, além do controle de vegetais, além da dispersão de sementes, uma das funções é alimentar carnívoros. Então os animais carnívoros precisam comer, né? Então a paca também funciona e por isso que ela tem esse estado de alerta o tempo todo. São animais, como eu disse, noturnos e uma característica interessante é que se a lua estiver cheia, por exemplo, estiver claro demais, eles também não saem. Então realmente eles gostam de penumbra, de escuro para conseguir se locomover com segurança. Eles se alimentam do quê? Então são herbívoros, né? Como todos os roedores, a paca é um roedor, né? Assim como a capivara, como o rato, é o segundo maior roedor que a gente tem e se alimentam basicamente de vegetais, tubérculos, folhas, frutos, sementes. E uma característica interessante é que mesmo quando elas já estão saciadas, mesmo que ela já tenha comido, está de barriguinha cheia, ela vai procurar alguma madeira, algum tronco, alguma árvore para roer, para gastar os seus dentes. Porque, como todo roedor, os dentes da paca nunca param de crescer. Eles sempre vão estar crescendo, 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 e ela precisa estar desgastando esses dentes. Então, quem tem, por exemplo, roedor em casa, como o hamster, porquinho da Índia, tem que estar muito atento a isso. Se você pega um animal desse e você dá a melhor ração do mundo para ele, mas não deixa nada que ele possa roer os dentes, ele vai ter problema dentário. E aí esse problema vai se desenvolver. No caso das pacas, então, sempre vão estar de olho em alguma madeira para elas poderem estar roendo. Exatamente, elas sempre vão estar ali roendo para gastar esses dentes. Elas mesmas fazem esse trabalho odontológico para elas, né? Então elas sabem a necessidade delas e elas geralmente elas procuram troncos mais grossos. Então não é aquele tronco macio lá de pinos, não. Ela vai procurar uma madeira grossa para ela ir lá e roer e de fato uma madeira de lei. Uma madeira difícil gastar mesmo, que seja um pouco mais resistente. Exatamente, gastar esses dentes, né? São animais
Um macho pode chegar, o macho é maior que a fêmea, né? A gente viu aqui nas imagens, o macho é o que tem a cabeça grandona, assim, se impõe bastante. A fêmea, ela tem a cabeça menor. Então a gente tem aí um animal de 8 quilos no caso da fêmea, o macho já está com aproximadamente 12. Pode chegar mais que isso, pode chegar a 14, 15 quilos. Pode chegar a 14, 15 quilos. Quanto tempo vive uma paca? Então, em torno de... Na natureza, esse número é bem pequeno. Então, a expectativa de vida é de 8 a 10 anos. A utilidade dela para a predação. É a predação. De 8 a 10 anos. Em cativeiro, a gente tem animais que passam dos 18. Caramba. Então, em cativeiro, ela vive bastante exatamente pela falta do predador no ambiente. Dobra o tempo de vida. Exatamente. A paca anda desse jeitinho desajeitado, mas quando precisa correr, ela chega a altas velocidades. Ela também é uma excelente nadadora, tendo grande fôlego e habilidade debaixo d'água. Mergulha para fugir dos predadores. O papai é quem protege a cria e a paca demora para se reproduzir, sabe? Às vezes, uma vez só por ano. Eles, por serem maiores, né, assim como a capivara, que também é um roedor, no caso deles, eles têm um cuidado com os filhotes muito grande. Diferente do que a gente tem em camundongos, em ratos, que eles começam a reproduzir muito rápido, aqui no caso das pacas, eles têm um filhote. Então, às vezes, pode acontecer gêmeos, mas é muito semelhante ao ser humano. São exceções, são casos mais raros. E aí, esse filhotinho, ele ainda tem um cuidado muito grande da mãe. Então, a mãe, geralmente, quando está nesse processo, ela não reproduz. Ela não deixa nem que outro macho chegue perto do seu filhote. Fica só cuidando Fica só cuidando dele. Então, a gente tem aí o período... Tem um senso de família, então. Tem um senso de família. Tem o cuidado parietal, né? A mãe cuida, de fato, do filhote, amamenta esse filhote. Então, do período da cópula lá, o macho foi e cruzaram, até o nascimento do filhote, a gente tem aí 2 a 3 meses facilmente. E aí, desse período, ela tem mais 3 meses de cuidado com a amamentação e tudo mais. Alguns animais, fêmeas, mães que têm um cuidado a mais, passam 5 meses cuidando do seu filhote. Então, isso faz com que a paca ela tenha um filhote ou 2 no máximo por ano. E aí acaba sendo uma quantidade realmente pequena, comparado aos roedores, né? Comparado aos roedores, que geralmente, quando reproduzem, vem de muitos, coelho, rato, quando a gente vê. Agora, você estava falando pra gente sobre a dificuldade de conseguir dados sobre a paca por conta dos hábitos noturnos, de ser um animal muito arredio. No que isso acaba impactando nas pesquisas sobre esse animal? De que forma que isso atrapalha o nosso conhecimento sobre as pacas? Então, o etograma, que é como a gente chama esse estudo de comportamento, a gente vai para uma planilha e faz o estudo de comportamento, ele tem que ser muito bem pensado, muito bem elaborado para que não tenha a nossa presença influenciando diretamente nesse resultado. Então vamos imaginar, se eu preciso observar um animal que não gosta de ser observado, eu tenho que desenvolver mecanismos sobre isso, por exemplo, câmeras com sensor de movimento, e aí tem uma série de problemas com relação a valor, com relação a uma árvore balançando e fica registrando a árvore o tempo todo. Uhum. Então, na natureza, a gente acaba não tendo a opção de diminuir os fatores relevantes para aquilo ali. Então, como eu disse, a gente está no meio de uma mata, eu preciso botar uma câmera que vai ver o animal passando. Se ficar passando outros animais, se ficar passando galho de árvore, e aí acaba dificultando muito a pesquisa. Essa é também uma das funções do zoológico, dos ambientes de animais cativos. Aqui a gente pode estudar esses animais sem tanta interferência. Eu posso diminuir fatores, eu posso tirar, por exemplo, plantas tóxicas, eu posso tirar predadores, e aí eu vou tendo dados mais fidedignos desse animal. Então, a limitação de observar animais arredios no ambiente existe, mas dentro de cativeiro a gente acaba facilitando mais. Muito bem, essas são as pacas. E olha só, daqui a pouquinho a gente volta para contar um pouco do tamanduá. Agora que você já sabe um pouquinho mais sobre os emus e também sobre as pacas, a gente vai aprender sobre o tamanduá-bandeira, que é um animal bem grande e esse sim é arredio. É melhor que ele fique ali fechadinho, protegido, porque senão ele ataca a gente, é isso, Thiago? Na verdade é uma defesa, né? Então a gente tá dentro da casa dele. Então imagina a gente tá dentro de casa e de repente aparece alguém na sala. Muito dificilmente alguém vai chegar e seja bem-vindo. Então no caso dele é dessa forma. O emu não vê como sendo o espaço dele, ele não vai defender esse território, ele acha que ele tá passeando, a vida é sempre um passeio. No caso do tamanduá, como são animais solitários, eles tendem a defender essa a sua defesa de área. território. Exatamente. Muito bem. Agora uma curiosidade. Tamanduá, a gente sempre imagina aquele bicho comendo formigas o tempo todo. Aqui, ele não se alimenta de formiga, tem uma ração especial para ele, tudo diferenciado.
Exatamente, o manejo, né, da formiga, do cupim, a gente a faz como enriquecimento ambiental. Então a gente pega cupinzeiros, coloca dentro do recinto partes desse cupinzeiro para não matar o cupim, então a gente pega uma parte desse cupinzeiro e coloca para ele ter ali o seu enriquecimento, a sua função, gasto de garra, ele utiliza bastante a sua língua, né, que é uma língua enorme, mais de 60 centímetros, que ele vai colocar lá e puxa esses cupins, e ele faz todo esse processo. Mas para a nutrição, para a gente garantir que o animal está bem nutrido, a gente utiliza ração específica para tamanduá. E essa ração específica vai formiga e cupim também? Vai proteína, né, de invertebrados triturados em proporções muito semelhantes ao que a gente teria com cupim e com formiga. Como é que funciona a vida desse animal? Porque a gente vê ele na natureza, geralmente nessas áreas onde tem grandes cupinzais e tudo mais, e ele indo até lá e desbastando aquela terra toda e comendo. Mas a gente não sabe como é que é a vida dele, a gente só tem essas imagens. É muito difícil você conseguir pegar um tamanduá na natureza, né? Exatamente, são animais de hábito solitário, por isso que é tão difícil da gente ver. É interessante que as pessoas saibam que cupim não é aquele bichinho lá que a gente vê, é muito semelhante à formiga. Então, quando a gente fala formiga, é a forma mais genérica possível. A gente tem formiga salva grandona, a gente tem aquela formiga pequenininha, tem aquela pretinha de casa. Todos os tipos de tem formiga. Vários tipos, cupins também. Então, o tamanduá, o bandeira especificamente, ele se alimenta daquele cupim de chão. A gente tem um cupim de solo, que acontece muito na região do Cerrado, por exemplo. Aquele cupim que vai fazer aquele cupinzeiro no chão. E não aquele cupim que a gente é acostumado a ver atrás de um móvel de casa, em cima de uma árvore, não é aquele cupim que vai nutrir esse animal. Então, Você tá vendo aí agora algumas imagens de como é que são esses cupinzeiros desse. É cupinzeiro ou cupinzal? Cupinzeiro. Cupinzeiro. Você tá vendo agora algumas imagens de como são esses cupinzeiros desses animais. Você vê aí esse descampado grande e vários montes de terra. Esses montes de terra são cupinzeiros. Isso está cheio de cupim, ou seja, cheio de comida de tamanduá. Exatamente. Um tamanduá ele consegue comer mais de 4.000 insetos então, ao dia. Então, ele faz esse controle, inclusive, né? Funciona para fazer esse controle. E o tamanduá bandeira, o tamanduá mirim, que a gente tem aqui na nossa Paraíba, né? Inclusive, o mirim, são animais que eles têm essa função. Então, eles eliminam esses cupinzeiros. Inclusive, quando um tamanduá come muito cupinzeiro e chega a matar esse cupinzeiro do tanto que ele come, já vira morada de outros insetos também. Já são oportunistas como formigas que podem usar esse cupinzeiro para começar a sua vida dali. Já tem todos os corredores ali prontos. É só botar a rainha e tá feito. Exatamente. Até um dia que chegue outro tamanduá e pegue também aquelas formigas ali. Falando nisso, para chegar um dia outro tamanduá, quanto tempo de vida tem um tamanduá na natureza? Na natureza, eles chegavam a 14 anos. Né? Hoje a gente sabe que, infelizmente, esse número está baixando. Por ação de queimada, por ação de diminuição do seu habitat. É quase que um mantra que a gente fica falando, porque sempre é isso que eu ia falar agora, Thiago. Sempre que a gente fala de animal aqui no Brasil, principalmente, é sempre a mesma coisa. Quando eu pergunto para você de quanto tempo ele vive, você me fala, vivia tanto, agora já tá vivendo tanto. Por causa da ação humana. E isso a gente vai ver em todos esses animais. Isso, a degradação de habitat, devastação, crescimento das cidades, poluição, entre tudo, né? Infelizmente o ser humano, quando se trata de degradação, ele acaba atuando de várias formas, não é uma forma específica, não é o cara que derruba a árvore. É o cara que derruba a árvore, que faz queimada, que passa a estrada, que a poluição vem, que o plástico tá lá, que o lixo aparece e aí vira um boom. Vira um boom. E em contrapartida, do outro lado, a gente tem animais em cativeiro que estão vivendo cada vez mais. Por quê? As pesquisas também evoluem. Então a gente percebe quais são as principais doenças daquele animal e aí o veterinário já vai lá e reverte. A gente percebe quais são as principais deficiências nutricionais que aparecem ao longo da vida e aí o veterinário vai lá e suplementa. E com isso, com mais ciência entrando na vida deles, a gente consegue dar uma maior longevidade Essa qualidade de vida que é oferecida nos zoológicos e nos centros de pesquisa, a gente não vê isso na natureza, mas isso se reflete também na natureza depois, porque você aprende sobre o animal num local como esse e aí você vai tentar ajudá-lo lá na natureza. A gente tem pesquisas nesse sentido? Exatamente. Um exemplo muito simples da gente entender é quando a gente fala de parâmetros fisiológicos. Se hoje eu falo, por exemplo, qual é a glicemia de um tamanduá. Se eu falar a glicemia de um ser humano, todo mundo vai saber a sua glicemia. Inclusive, vai chegar naquele comentário, rapaz, minha glicemia deu 100, deu 110. Eu, cara, ei, tá alta. Então a gente sabe qual é a temperatura. Quando a gente chega para alguém e fala assim, fulano tá com 38 graus. É de senso comum que ele tá com febre. Por quê? Porque a gente sabe o que é o normal.
Então, saber o que é o normal na natureza é muito difícil, porque eu pego um tamanduá aqui que se alimentou de 5 gramas de formiga. No outro dia eu pego um tamanduá que se alimentou de 250. No outro dia eu pego um tamanduá que, ao invés de se alimentar com formiga, se alimentou com cupim. Isso causa mudanças fisiológicas naturais, mas que os parâmetros são totalmente diferentes. Em cativeiro eu consigo padronizar. Eu consigo porque eu sei o que ele comeu, quanto ele comeu, a idade dele, o tempo que ele está. Então, aí eu padronizo. Eu pego, por exemplo, 10 tamanduás em cativeiro comendo a mesma coisa e dali sai um dado. Então, eu sei que o normal é esse aqui. No dia que eu for para a natureza, eu já saio com esse parâmetro no bolso. Já sabe quando você encontrar o tamanduá, se ele estiver acima ou abaixo, opa, isso aqui tá fora. Exatamente. Precisamos resolver. Exatamente. Então, é das formas, das importâncias também do zoológico. Da mesma forma que o homem tem uma intervenção negativa na natureza, num caso como esse, acaba tendo uma intervenção positiva. Exatamente. A gente fala de forma até trágica e cômica, mas não acabou ainda porque tem gente desfazendo, né? Porque se fosse deixar só a degradação, com certeza já tinha várias espécies que hoje são ameaçadas já estariam extintas. Então, ao mesmo tempo, tem projetos como o projeto Tamanduá Bandeira, tem projetos de conservação que acabam indo na contramão dessa destruição e tentando salvar esses animais. O Tamanduá Bandeira é um animal ameaçado de extinção, né, em todo o território brasileiro. Existem esses projetos de conservação que é para garantir a perpetuação dessa espécie. Muito bem. Preservação da natureza, esse é um dos papéis do zoológico e especialmente do nosso Parque Zoobotânico Arruda Câmara. 3 animais que você conheceu hoje e agora a gente já se sente até um pouco mais conhecedor da natureza. Tiago, mais uma vez, muito obrigado. Valeu por essa parceria e por apresentar pra gente mais esse recinto que é tão divertido, porque a gente tem 3 animais totalmente diferentes aqui, né? É o que eu sempre falo, eu acho que o lema da gente é conhecer para preservar. Então, quanto mais a gente divulga, quanto mais a gente entende, quanto mais a gente compreende, com certeza gera essa sensação de preservação dentro da gente e a ideia realmente é essa. Muito bem. A gente vai ficando por aqui. Um abraço para você. Até a próxima semana. E agora vocês me dão licença que eu vou tentar alimentar mais um pouquinho os emus, porque eu achei eles muito fofinhos. E eu vou pegar essa comida e dar para eles. Tchau, tchau.